Existem algumas relações envolvendo a constante de reequilíbrio que nos permitem explorar algumas propriedades das reações. Uma delas é a inversão dos sentidos. Vejam, quando a reação química é escrita no sentido inverso, a constante de equilíbrio é invertida. Então, para uma reação do tipo A mais B formando C mais D, nós sabemos que a constante de equilíbrio vai ser dado pelo produto da concentração dos produtos dividido pelo produto da concentração dos reagentes. Claro, cada uma dessas concentrações é elevada a seus coeficientes estequiométricos. Se a reação for invertida, a constante de equilíbrio é justamente o contrário, ou o inverso da outra. Como exemplo, nós temos a reação de formação da amônia. Nitrogênio, N2, reagindo com hidrogênio, formando amônia. A constante de equilíbrio para a amônia vai ser dada pela concentração de amônia ao quadrado, dividido pelo produto concentração de nitrogênio e concentração de hidrogênio elevado ao cubo. O valor experimental para uma dada temperatura é 3,6 vezes 10 à oitava. Se nós quisermos calcular a constante de equilíbrio da reação inversa, bem, é simples. Como nós vimos, a constante de equilíbrio da reação inversa é calculada por esse formato. Então, se nós invertermos o valor de 3,6 vezes 10 à oitava, nós chegamos a 2,8 vezes 10 a menos 9. Dá para perceber facilmente que se para a reação direta a constante de equilíbrio é alta, quando a reação é invertida, quando a equação é invertida, nós vamos obter um valor extremamente baixo, né, para que haja compatibilidade. Uma outra propriedade é que nós podemos observar múltiplos de coeficientes estequiométricos. Quer dizer, quando os coeficientes de uma reação química são multiplicados por um fator, a constante de equilíbrio é elevada a esse fator. Então, para uma reação do tipo A mais B formando C, a constante de equilíbrio é dada pelo formato que nós já conhecemos. E para uma reação idêntica, mas com os coeficientes estequiométricos multiplicados por 2, nós vamos ter que a constante de equilíbrio dessa reação, que nós vamos chamar aqui de Kc', vai ser igual a Kc, quer dizer, a constante de equilíbrio da outra reação, elevado ao quadrado. Então, vamos pegar a reação da amônia como exemplo. Né? Nós já sabemos o valor da sua constante de equilíbrio, dada ainda há pouco. Então, se nós quisermos, digamos, se nós multiplicarmos por 1/2 a constante de equilíbrio dessa nova equação, vai ser igual a Kc, né, dessa primeira reação, só que elevada a esse valor de 1/2. Então, o que nós temos é que o Kc', né, dessa reação aqui, vai ser nada mais do que o Kc elevado a 1/2. Então, se nós substituirmos os valores, ou o valor, que nós já conhecemos, que é de 3,6 vezes 10 à oitava, elevando a 1/2, ou seja, determinando a raiz quadrada, nós chegamos a uma nova constante de equilíbrio com valor de 1,9 vezes 10 à quarta. Tem mais. Há também a noção dos equilíbrios múltiplos. Nesse caso, se uma reação química pudesse ser expressa como a soma de duas ou mais equações químicas, a constante de equilíbrio da reação total é o produto da constante de equilíbrio das reações parciais. O que significa isso? Vamos tomar como base essas duas reações, A produzindo B e B produzindo C. Na verdade, o que nós queremos falar é que é possível determinar a constante de equilíbrio para a reação do tipo A gerando C, em que B, nesse caso, seria o intermediário. Então, vejam, nós calculamos inicialmente a constante para a primeira reação, vamos chamar de Kc', e para a segunda reação, que nós vamos chamar de Kc'. Observem que nessas duas formas, né, da constante, nós temos em comum a concentração de B, né, elevada a seu coeficiente estequiométrico. Então, nós podemos rearranjar essa primeira equação, deixando ela com destaque para B, que vai ser dada como o produto Kc' vezes a concentração de A. E no segundo caso, nós vamos rearranjar a equação, sendo que agora a concentração de B vai ser dada por concentração de C, dividido pela constante 2, Kc'. Reparem que se eu escrever essa primeira equação aqui em cima, né, nesse formato, eu posso igualar a essa outra equação nesse novo formato. Bem simples.
Isso faz com que nós tenhamos agora as duas constantes, Kc1 e Kc2. Se nós desenvolvermos essa equação, nós vamos ter que o produto Kc1 e Kc2 vai ser justamente o equivalente à constante de equilíbrio para uma reação de reagente A sendo convertido a produto C. Faltou só colocar o coeficiente estequiométrico aqui, mas vocês lembram que é o A minúsculo. Então, para uma reação desse tipo, A produzindo C, a constante de equilíbrio vai ser o produto dessas duas constantes, Kc1 e Kc2, que correspondem a essas equações que nós mostramos ao lado. Então, fazendo a soma dessas duas equações, nós percebemos mais facilmente que B é um intermediário, ou seja, ele é produzido na primeira reação e consumido na segunda, de modo que a soma dessas duas equações indica ou implica no cancelamento de B. O intermediário tem essa propriedade, é produzido e depois consumido, então ele virtualmente não aparece. Isso, claro, se tratando da reação A produzindo C. Como resultado, nós temos a reação A produzindo C e a constante de equilíbrio, que nós chamamos de Kc3, nesse caso, é o produto Kc1, Kc2. Tá? Então, é bem lógico esse sentido. Vamos pegar um exemplo para tornar isso mais claro. Vamos considerar essas duas reações. Fósforo gasoso, reagindo com o cloro gasoso, forma o composto PCl3. Né? O 2 é o coeficiente estequiométrico. Nós designamos a constante de equilíbrio como K1 para essa reação. E no segundo caso, nós temos PCl3 mais Cl2 formando PCl5, cuja constante de equilíbrio é K2. Nós já podemos perceber aqui que, como intermediário, numa possível soma dessas duas equações, nós temos o PCl3, que é consumido, ou melhor, produzido na primeira reação e consumido na segunda. De fato, o que nos é pedido nesse problema, ou nesse exemplo, é determinar a constante de equilíbrio, em função dessas duas constantes, K1 e K2, para a seguinte reação. Fósforo, no caso 2 fósforos, reagindo com 5 cloro gasoso, forma 2 PL5 gasoso. Não é difícil a gente perceber que essa reação é o somatório dessas duas, mas tem uma pequena observação. Vamos reescrevê-la. Primeiro, a primeira equação, onde nós temos K1. Depois vamos escrever a segunda equação, como se nós fôssemos somá-las. Mas percebam que há 2 mols de PCl3 na primeira equação, enquanto há apenas 1 mol de PCl3 na segunda. O que é que nós temos que fazer aqui? Nós temos que multiplicar essa equação por um valor. Então, nós vamos multiplicar por 2 para chegar no valor desejado. Quando nós multiplicamos, nós chegamos aqui no valor de K1. Vejam bem, tem uma observação importante aqui. E no segundo caso, nós temos o K2 elevado ao quadrado. K2 vezes a equação foi multiplicada por 2, então nós precisamos elevar ele ao quadrado, como nós vimos no exemplo anterior. Então, ao fazermos a soma dessas duas semi-equações, ou dessas duas equações, nós cancelamos o PCl3, né, funciona como intermediário, e no final nós chegamos na equação que está sendo proposta no enunciado. E aí o valor da constante, da nova constante de equilíbrio, vai ser o produto K1, K2 elevado ao quadrado.